tudo bem? Eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje eu vou te contar coisas que nunca contaram pra você sobre a educação infantil bilíngue, tá bom? Nós vamos juntas desvendar alguns segredos, alguns mitos e vamos aprender algumas verdades sobre isso. Margarida, eu tenho certeza que as informações do vídeo de hoje vão enriquecer ainda mais a sua jornada na educação dos pequeninos. Se você já teve algum desafio na educação infantil bilíngue ou se você tem alguma dúvida, já vai colocando nos comentários. Margarida, vamos começar com segredos. O primeiro segredo que eu vou vir aqui te contar é que quando a gente introduz um segundo idioma desde cedo para os pequenininhos, a gente ajuda eles a desenvolver as habilidades linguísticas mais eficientemente. Eles vão aprender a língua um pouquinho melhor, a prosódia, né, dela, a melodia, algumas palavras, vocabulários, e eles vão guardando o idioma muito melhor, porque ele tá guardando os dois juntos dentro aqui, ó, da cabeça dele. Seria uma forma mais tranquila, assim, de entender. Então, quando a gente introduz um segundo idioma desde pequenininho, é bem melhor para pessoa, para criança aprender. O segundo segredo, eu meio que já contei no outro vídeo. Eu espero que você já tenha assistido. Se não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição e você assiste depois. A exposição constante e consistente do segundo idioma em diferentes contextos, ele é fundamental para o aprendizado. Não adianta você ficar toda hora three little pigs, ficar repetindo as coisas para a criança. Ela precisa que todo dia você faça a mesma coisa, né? Você seja constante e consistente, mas ela precisa que você traga as coisas em contextos, na vivência do dia a dia. Não ficar achando que ela é um papagaio para ficar repetindo as coisas, entendeu? Tem que trazer o negócio no contexto, que ele tem que ter uma contextualização, tem que ter significado. Esse segredo, eu acho que não é tão um segredo assim, que eu acho que você sabe dessa, Margarida. Jogos e atividades lúdicas são perfeitas para engajar a criança, engajar ela para aprender o segundo idioma. E facilita um pouquinho a aprendizagem. Sabe por quê? Porque a gente aprende brincando, e brincar é coisa séria para criança. Então, quando a gente apresenta um jogo, uma brincadeira, ela sabe mais ou menos que ela tá aprendendo. E ela aprende brincando, é divertido, e ali o idioma ele fica ali, ó, preso, grudadinho, e dificilmente ele vai sair. É diferente quando a gente tá estudando pro vestibular, por exemplo, e aí a gente lê um monte de coisa rápido, correndo. Dificilmente você vai lembrar isso depois da prova ou no decorrer da sua vida. Mas quando a gente aprende brincando, a gente aprende com músicas, a gente aprende de uma forma lúdica, a gente lembra por um bom tempo. Agora eu vou trazer os mitos da educação infantil bilíngue. Eu já ouvi eles, esse inclusive, que falam que crianças bilíngues se confundem com os idiomas e que podem ter um atraso no desenvolvimento da fala. Isso é mentira, não confundem. Eu já vi isso quando eu estava em sala de aula e eu vejo isso com a minha filha. Ela sabe where is my nose e onde tá o nariz dela, né? My nose, o próprio nariz dela. Porque ela tá aprendendo as duas línguas nos contextos, não é repetido, a gente tá fazendo estratégias direitinho com ela. E as crianças, elas sabem que aquela, por exemplo, aquela pessoa na escola é a referência do idioma, e é com ela que ela vai falar inglês, porque ela entende inglês, e aquela língua é a magia da comunicação ali, entendeu? É ali que ela vai usar o inglês. Então não, a gente não confunde, a criança não fica confusa, ela realmente começa a entender, então com aquela pessoa eu falo inglês, com aquela pessoa eu falo português, e ela vai meio que setorizando aquela coisa no cérebro dela. E não tem atraso de fala não. Então vamos jogar uns números aqui, vamos supor, até 2 anos a criança tem que falar 120 palavras, um exemplo. Aí, ela tem que falar 120 em português, 120 em inglês? Não, o que provavelmente aconteça é que ela fala 120 palavras das duas línguas misturadas. Então, ela vai falar, sei lá, 50 de português e o resto ela vai falar de inglês. E aí, com 3 anos, isso muda. Porque conforme a exposição constante e consistente das línguas vai mudando, porque o dia a dia as coisas acontecem, tem dia que eu não consigo falar inglês com a Sofia por
por das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas tem dia que eu só falo inglês com ela, então a exposição é diferente. Então, a aquisição também vai ser. Mas não tem atraso de fala, não. Isso é bem arcaico. Um outro mito que as pessoas às vezes acham que existe ainda é falar que ensinar as duas línguas simultaneamente, no mesmo tempo, pode sobrecarregar o bebê ou a criança e prejudicar o seu desempenho na escola, acadêmico. Gente, isso não existe. Muito pelo contrário, porque como o cérebro bilíngue, ele tá o tempo constante pensando nas palavras, nas línguas, como é a estrutura, na sintaxe, né, da língua, ele tá sempre pensando nisso, o cérebro tá funcionando o tempo todo. Tem até um vídeo que eu fiz que eu falo sobre os benefícios de ser bilíngue. E tem muitos dados que falam que o cognitivo, né, que é como a pessoa aprende, pensa, ele é muito bom, porque a pessoa tá toda hora pensando. Então, não tem um atraso da criança se ela aprende as duas línguas simultaneamente, com contextos e estratégias, né, direitinho ali. Não é daquela forma papagaia de fazer as coisas. Esse outro mito, eu acho que tem muitos pais que vão ficar felizes com descobrir que ele não é verdadeiro. Que é necessário que ambos os pais sejam fluentes nesse segundo idioma para que a criança aprenda, para que ela seja bilíngue. E não, gente, você não precisa. Lógico que ajuda, né? Então, por exemplo, eu conversar com o Fábio me responder, ele responde em inglês e a Sofia tá nesse ambiente todo. É muito mais rico o aprendizado. Mas não precisa. O Fábio, por exemplo, fala espanhol e eu não falo. Com certeza, mais pra frente, se ele tiver essa vontade de querer ensinar pra ela o espanhol, ela vai aprender também, mesmo sem estar eu ali também respondendo e falando junto também. Porque é aquela... Eu falei nesse vídeo ou foi no outro? Acho que foi no outro que eu falei sobre as estratégias de aprender o bilinguismo. Uma delas é o OPO, que é One Person, One Language, que é uma pessoa que vai falar uma língua e a outra vai falar a outra língua. É uma estratégia, um estudo de metodologia para você ensinar, por exemplo, em casa, você ter o bilinguismo. E ele super funciona, porque a criança, ela consegue aprender só com aquela pessoa ali. Não precisa das duas. Mas seria mais rico? Sim. Mas não tem problema não. Ela consegue aprender se um pai é fluente só. Eu vim trazer uma verdade agora. Agora nós vamos falar de verdades que vamos desvendar juntos sobre a educação infantil bilíngue. Tem essa daqui, ela deixa a gente um pouco triste, nós adultos. Porque o cérebro da criança, ele é muito mais adaptável e ele é muito mais capaz de aprender várias línguas. Ele tem essa facilidade. Não é igual a gente. Vai eu aprender o italiano, que eu tanto quero, um dia eu vou aprender. Aprender élfico. Sim, eu sou estranha, queria aprender élfico. Eu vou demorar muito mais tempo, porque o meu cérebro, ele já tá caducando. Não é que ele tá caducando, mas ele é diferente. Até a doutora Maria Montessori fala que as crianças passam por períodos sensíveis, que elas estão mais sensíveis a aprender alguma coisa, aos estímulos do ambiente, ao movimento, a pequenos detalhes que ela vai observando. A Sofia, ela acha uma sujeira no chão, um negócio desse tamanho, e a gente às vezes nem vê, mas ela tá sensível a esse momento da vida dela. E o bebê e a criança pequena, ela passa por esse período sensível da linguagem. Por isso que é tão incrível de a gente colocar, quem puder, colocar as crianças em escolas bilíngues ou internacionais desde cedo, porque eles têm essa facilidade para aprender a língua. Eu sou a favor de educação bilíngue, inclusive surdos. Eu acho que todo mundo deveria aprender Libras ou American Sign Language desde cedo. Por causa disso, porque todo mundo está mais propício para aprender. Quanto mais cedo, melhor. Essa outra verdade é muito legal. E eu acho que faz muito sentido. Eu espero que eu consiga explicar ela direitinho, porque eu acho que faz muito sentido também, é muito legal. Olha só, lembra que eu falei que o nosso cérebro bilíngue, né, de quem é bilíngue, tá constantemente pensando como que ele vai falar aquele discurso em uma língua e como que ele é construído em outra? Então, os neurônios, eles estão sempre assim, ó, em conexão, sempre conversando, sempre ali, tá trabalhando, o bichinho tá aqui, ó, não descansa. Por ele tá sempre trabalhando, normalmente os cérebros bilíngues conseguem resolver
problemas com mais facilidades, problemas matemáticos, de lógica, enfim, do dia a dia, porque o cérebro está em constante trabalho, produção ali. Tem essa flexibilidade cognitiva, então a gente está sempre cansado, tô brincando. Como a gente tá sempre pensando como vai se comunicar, como que fala isso, como que fala X e Y, normalmente os bilíngues conseguem resolver problemas com mais facilidade. Legal, eu acho isso tão legal saber disso. Essa verdade sobre a educação infantil bilíngue, essa que eu vou te falar agora, é uma das que eu mais... Eu amo de verdade, porque assim... Você ser bilíngue, você apresentar um outro idioma para uma criança, você está promovendo uma compreensão cultural, porque eu vou conhecer a outra cultura, independente do idioma que você ensina em casa ou na escola, no meu caso eu falo do inglês, mas qualquer idioma que você for apresentar o outro idioma, ele vem carregado com a cultura, ele vem carregado com os costumes, e isso traz respeito, compreensão pela outra cultura, a outra forma do outro ver o mundo, da outra forma como o outro responde para esse mundo, como que ele vê esse mundão lá fora mesmo. Tem muitas palavras no Brasil, no português, que a gente não consegue traduzir de verdade no inglês, porque é cultural e vice-versa. Então é tão gostoso quando a gente aprende um outro idioma, porque a gente aprende a respeitar o outro. E nisso a gente promove uma maior mentalidade global das crianças. É muito bonito pensar nisso. Eu acho mind-blowing. E esses foram alguns dos segredos que eu revelei para você sobre a educação infantil bilíngue. Conhecimento, Margarida, ele é fundamental para enfrentarmos os desafios e plantarmos sementes de amor e aprendizado na vida dos nossos filhos e dos nossos alunos. Não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar com outras Margaridas que também estão buscando informações. Juntas podemos florescer e cultivar muitos lares bilíngues. Até a próxima, Margarida! Tchau!